Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui, Aldemar de Amorim, fazendo aqui uma tentativa de compartilhar essa transmissão para poder compartilhar com o grupo que eu mantenho no outro Facebook, uma vez que eu ainda não consigo fazer as transmissões diretamente para os grupos que eu tenho aqui de divulgação da ciência espírita, preces e mensagens espíritas. Estou precisando fazer um reparo no computador ou comprar um computador novo, um notebook, né? Mas vou fazer aqui então, vou dar início então à nossa transmissão. Eu queria compartilhar já com o outro grupo, com o outro Face, mas infelizmente vou ficar devendo. Muito bem. Mas o Evangelho no Lar, prezados amigos, prezados irmãos em Jesus, é uma prática recomendada por todas as religiões cristãs, né? Uma vez que toda casa que a gente tem uma frase dita no meio espírita, né? Talvez em outras religiões também, né? A família que reza unida permanece unida. Por quê? Porque nós, ao nos conectarmos com Deus, com Jesus, com os nossos santos de devoção, né? Com a leitura do Evangelho de Jesus, que são os ensinamentos morais, né? De amor, de fraternidade, de caridade, de perdão, de resiliência, né? De compaixão, que são ensinamentos contidos na Bíblia, né? No Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós espíritas costumamos dizer que nós de alguma maneira somos privilegiados, né? Porque temos no Evangelho segundo o Espiritismo a essência dos ensinamentos morais do Cristo, né? E de uma maneira, numa linguagem acessível para todas as pessoas. Dificilmente na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nós precisaremos recorrer ao dicionário, né, para entender o significado das palavras. Depois vou fazer uma leitura. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou ler o tópico 3. Esse Bem-aventurados os pobres de espírito, como eu falei, é o capítulo 7, né? E vamos ler o item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Ok? Depois nós vamos fazer uma breve leitura desse tópico que é bem curtinho, né? E na medida do possível faremos então alguns comentários, né? Eu pretendo transformar essa transmissão numa live, né? Onde aqueles irmãos que queiram participar com a leitura de uma prece, com a leitura de um texto, né? do Evangelho, que possa se manifestar aqui através da internet, né? Do Messenger, né? Que eu tenho nos dois Facebooks. Eu tenho dois Faces, um é empresarial e o outro é pessoal. Por isso que eu tenho dois Faces. Então, essa prática com a leitura
diária do Evangelho, né, que a maioria dos espíritas Obrigado, Jonatas. A maioria dos espíritas que tem algum conhecimento das obras básicas geralmente fazem a leitura do Evangelho diariamente, né? E a prece, manifestação, né, perante Deus, né, uma gratidão a Deus pela vida, pelo trabalho, pela saúde, né, pelos alimentos, pela roupa que vestimos, pela água que bebemos, né, com os familiares que temos, por mais desafiadores que sejam os nossos relacionamentos familiares, né, ou mesmo relacionamentos profissionais, relacionamentos em qualquer área da vida, todo desafio, toda dificuldade que possamos encontrar são desafios para o nosso aprendizado, para nós vencermos a nós mesmos e principalmente para nós darmos o melhor exemplo através das nossas atitudes, através das nossas palavras. E também nós nos habituarmos a não revidar, não criticar, não julgar, não condenar nossos irmãos, né? Porquanto seremos julgados também, né? Naquilo que não agradarmos os nossos irmãos, né? Nós sempre estaremos sujeitos aos julgamentos, né? Então, sem mais delongas, vou fazer a prece do anjo Ismael. Ismael é o governador, né, da nossa pátria, né? É um dos mentores da nossa pátria. Então vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura das preces que estão aqui no livrinho de Caibar Schutter. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. E a paz que se faça presente aos homens da terra, homens e mulheres, né? Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, que possam assistir e amparar todos os nossos irmãos que se ligam a nós, através de acompanharem esta transmissão, e aqueles que vierem a assistir este vídeo, que eu irei disponibilizar no meu canal no YouTube e também nos outros grupos de orações e de divulgação da doutrina da ciência e da doutrina espírita. A importância de nós praticarmos o Evangelho no lar, como eu estava falando, né, não se faz necessária não só para nós harmonizarmos
A minha voz fica muito baixa, desculpe, hein? Eu poderia ter compartilhado com o microfone e não o fiz. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Tá no som. Eu estou fazendo esse vídeo pelo celular, porque o meu notebook ele está com um probleminha no cooler e preciso trocar, preciso fazer uma manutenção. Mas vamos ver se melhora. Vou falar mais perto aqui do celular, vamos ver se melhora a música está muito alta. Me perdoe, viu, Jonathan? Você colaborando comigo e eu... Pronto. Baixei a música. Mas tá bom, Jonathan. Obrigado pela mensagem aí. Demorei para ler, hein? Puxa vida. Mas então, Jonathan, como nós estávamos falando, a importância de nós praticarmos a leitura do Evangelho, fazermos o Evangelho no lar, né? Não só para o benefício do nosso corpo astral, que é a nossa aura, como também para a egrégora da nossa casa, né? Isso pode ser feito também nosso ambiente de trabalho, né? Para contribuir na formação da egrégora, né? É muito difícil, dependendo da quantidade de pessoas que trabalham no mesmo ambiente, essa egrégora ela sempre fica muitas vezes desequilibrada, né? Por conta dos conflitos internos, das disputas, não é? Da diferença de opiniões, inclusive devido à polarização política, né? Há muita polarização, há muita divergência, né? Há aqueles que querem de um jeito, outros querem de outro, e não há consenso, né? Muito difícil de haver consenso político nos ambientes onde tem duas ou mais pessoas, né? Então, a prece, se nós, em todos os nossos ambientes, se nós praticarmos, assim como se pratica a ginástica laboral, né? Muitas empresas praticam a ginástica laboral, né? No início do expediente, né? Antes do expediente, se praticassem a ginástica espiritual, né? Também seria de grande valia para harmonizar o ambiente de trabalho, os ambientes de trabalho. O que se pode dizer então dos ambientes políticos, né? Das associações, né? Dos partidos políticos, das câmaras de vereadores, né? Enfim, em todos os órgãos, em todas as instituições públicas, né? Se nós praticássemos, né? A leitura do Evangelho, a prece, uma meditação rápida que seja, né? De 5 minutos, né? Poderia contribuir muito para harmonizar os ambientes. Na doutrina espírita nós temos toda um manancial de literatura para nós podermos selecionar e podemos criar uma dinâmica rapidamente, né? Nós temos muitos vídeos, né? De grandes palestrantes como Divaldo Pereira Franco, né? e outros palestrantes, conferencistas, que trazem grandes ensinamentos para todos nós. Eu compartilho aqui algumas transmissões da Mansão do Caminho, do Divaldo, né? E de outros palestrantes, para que a gente possa nutrir a nossa mente, o nosso coração, né? Com tantos ensinamentos valiosos para nós vencermos a nós mesmos, né? Estamos todos aqui para vencermos as nossas imperfeições, né? Por isso que nós reencarnamos neste planeta, né?
e para que a gente possa contribuir para a transformação do nosso planeta em um mundo de regeneração, é preciso que nós possamos renunciar a muitas tentações, a muitos desafios, a muitas provocações, né? Vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Às vezes alguma presunção, e enfim, sentimentos menores, né? Nossos sentimentos, eles emanam energias em hertz. Uma ideia negativa, um sentimento negativo de ciúmes, ódio, vingança, um xingamento, eles atuam em vibrações baixas, até 25 Hz. Acima de, até mais, até de 50 Hz ainda são classificados sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes negativas. E o interessante é que essas vibrações negativas, né, elas bloqueiam o nosso chakra cardíaco, que abriga a nossa glândula timo, responsável pelo nosso sistema imunológico. As pessoas que ficam resfriadas, adquirem doenças com facilidade, viroses, fungos, são geralmente pessoas que vibram num campo negativo, né? Reclamam, né? Criticam, censuram, agridem esse, agridem aquele, mesmo que não o façam por palavras, mas se fizerem por pensamento, já estão bloqueando o fluxo da energia cósmica, né? Que se transforma na energia vital que todos nós precisamos, né? Manter na plenitude para manter a nossa saúde. Essas vibrações negativas, elas prejudicam a nós mesmos, né? Então, é muito importante nós nos vigiarmos, né? E buscarmos vencer as nossas tendências negativas, né? Eu hoje publiquei um texto sobre o karma, né? As pessoas às vezes reclamam da vida e falam, eu tenho um karma da família, eu tenho um karma das mais variadas situações, né? E na verdade, tratar esse karma depende de nós mesmos, né? Eu convido que vocês leiam no grupo Portal de Luz, Reiki Amor em Reiki, né? E também nos grupos de divulgação da ciência espírita, e aqui mesmo nesse Facebook pessoal, também publiquei esse texto, que é um convite para nós estudarmos esse tema, né? Então, para que nós possamos aprender a vencer a nós mesmos, né? Muito bem. Então, dita essas palavras, fazendo este comentário, eu confesso para vocês que eu não planejo nada nessa transmissão. Eu a faço por pura intuição, né? Eu confio na espiritualidade amiga, né, que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus, e para que a gente faça um bate-papo que seja útil para mim mesmo, porque o ouvido mais próximo da nossa fala é o nosso mesmo, né? Então, na verdade, nós sabemos que na mediunidade as intuições, a psicofonia, né? Os comentários, na verdade, eles são primeiramente úteis para nós mesmos, né? E depois para aqueles que eventualmente possam ter alguma simpatia para conosco. Então, prezados irmãos, eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho, capítulo 7, item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Um dos ensinamentos mais valiosos para todos nós, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, são os ensinamentos que nos levam a praticar a humildade, o respeito ao próximo, fazer ao próximo aquilo que desejamos que façam para conosco. E isso a gente só vai adquirir
esses conhecimentos se nós mergulharmos realmente no estudo, né, das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, né, o livro o livro sobre a mediunidade, né? O Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele deve ser utilizado em todos os momentos que nós formos fazer a leitura, o estudo do Livro dos Espíritos, mesmo o Livro dos Médiuns, ou o Céu e Inferno, a Gênese, que são as 5 obras básicas. Sempre que formos nos dirigir, nos preparar para uma reunião de estudos, devemos iniciar pelo menos uns 15 minutos com a leitura do Evangelho e, na sequência, então, a leitura da obra que estivermos em estudo. Aqui o Evangelho no Lar, a prática que nós costumamos adotar é fazer mais ou menos isso como eu estou fazendo, né? E ler um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu quero lembrar aqueles que não têm a prática do Evangelho no Lar, eu quero recomendar e lembrar que nós temos após o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no final após o capítulo 28, nós temos as instruções, né, sobre o Evangelho no Lar. Principais motivos para fazer o Evangelho no Lar. Aí são 11 tópicos que eu recomendo que vocês façam a leitura. Depois tem alguns conselhos úteis, né, e mais, na sequência, um roteiro para nós praticarmos o Evangelho no Lar. Capítulo 7, item 3. Então, o que nos traz aqui na mensagem do Evangelho para esta noite, sobre todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Mateus 18, 1 a 5. O que nos traz essa mensagem é que nós devemos considerar, né, a importância de nós termos a simplicidade e a humildade de uma criança nos nossos relacionamentos, né? Porque, na verdade, também todos nós adultos, mesmo os idosos como eu, com 77 anos, né, todos nós temos uma parte de criança ainda em nós, né? Porque nós muitas vezes nos reportamos à felicidade que nós tínhamos quando criança, descobrindo, né, as belezas da vida, conhecendo as belezas da vida, e isso nós todos nos mantemos em nós, né? Por mais que nós nos sintamos evoluídos ou conhecedores de alguma coisa, né, nós precisamos, para ter uma vida tranquila, serena, precisamos ter um pouco do nosso espírito de criança. Muito bem. Feito então essa leitura do Evangelho, que é uma leitura bem curta, eu sempre procuro fazer uma leitura de um tópico pequeno, né, e fazer um breve comentário. Então agora vou fazer a leitura da prece do Pai Nosso, que está aqui no livrinho do Caio Barchutel, como eu falei,
que é uma leitura dos 7 tópicos, das 7 frases, vamos dizer assim, né, da prece do Pai Nosso. E essa prece ela é estendida, um pouco explicada, um pouco por Caibá Schüttel. Ela também, essa prece, também está no Evangelho, né? No capítulo 28, vocês podem ver lá que tem a oração dominical, tá? E essa oração dominical, quando nós temos a oportunidade de fazer em casa com os familiares, nós podemos ler, encontramos ela no capítulo 28, que são preces e mensagens espíritas. Então aqui essa leitura, como é rápida, essa leitura e essa transmissão, ela tem o objetivo de incentivar nossos irmãos, né? Muitos irmãos nossos, amigos, familiares, não consideram e não fazem esta prática do Evangelho no lar. E essa mensagem, né, essa transmissão visa exatamente isso, convidar a todos da importância de praticarmos o Evangelho no lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, nem ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a indulgência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vos enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições,
a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a toda a espiritualidade amiga e a minha gratidão também a todos vós, a todos vocês que nos acompanham nesta transmissão. Para finalizar, prezados irmãos e irmãs, nós iremos fazer a leitura da prece de São Francisco de Assis, mas antes vamos rogar a Deus para que essas nossas vibrações de amor, as nossas súplicas a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, possam também ser dirigidas para os dirigentes da nossa pátria, em todas as instâncias de governos municipais, estaduais e federais. Todos aqueles irmãos que trabalham nos serviços públicos, que possam prestar a sua contribuição, o seu trabalho de maneira adequada, de maneira justa, com dedicação e amor que a maioria deles possui, né? E que todos possam ser abençoados pela misericórdia de Deus, para que a paz e o amor prevaleça nas relações pessoais, nas relações políticas, a fim de que possamos ter um país em prosperidade permanente, em paz e harmonia, a fim de que tudo se encaminhe para construirmos um mundo melhor. Abençoai, Senhor, os nossos dirigentes, os nossos policiais, os nossos irmãos que sofrem pelas ruas sem o lar para retornar, os nossos irmãos desempregados que perderam seus empregos, os empresários que perderam suas empresas, que todos que têm alguma necessidade, que têm algum objetivo de prosperar, de recuperar as suas atividades, que possam receber todas as bênçãos divinas para que consigam realizar o seu trabalho, que possam trazer o alimento para seus lares, possam proporcionar a melhor educação para seus filhos, que essa juventude que está vivenciando todos esses desafios da vida, da saúde, das dificuldades nas escolas, que possam receber as bênçãos de Deus com os anjos guardiães de todos esses locais, a fim de que possam receber esta dádiva divina e que possam prosperar, evoluir no estudo, no conhecimento, né, das matérias necessárias para prosseguir vivendo na realização material e também na evolução espiritual. Que todas as religiões possam cumprir com a missão de evangelizar as pessoas, de incentivar as pessoas a buscar o melhor caminho e a vencer as imperfeições de cada um de nós. Nós sabemos que ninguém ensina ninguém, ninguém transforma ninguém. É preciso que nós, através do melhor exemplo, das melhores palavras, possamos incentivar as pessoas a buscar a libertação, a buscar vencerem os seus desafios, né? Vamos seguir os ensinamentos de Jesus, fazendo ao próximo aquilo que queremos para nós, né? E que possamos assim seguir a orientação de Jesus. Na oração de São Francisco, para encerrar essa transmissão, ela nos diz o seguinte: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, e a minha gratidão ao Jonatas, ao meu irmão Jonatas de Jabuticabal, ao meu amigo Reginaldo Barbosa e a todos mais que estão nos acompanhando, mas que não deram o seu aceno. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima semana, que Deus e Jesus os abençoem para que realizem todos os seus sonhos. Fiquem na paz e no amor de Deus e de Jesus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos vocês, prezados irmãos.